Bom dia, Maria. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Guilherme. Bom dia quem está chegando, quem daqui a pouco quem vai estar assistindo também pelo YouTube. Estamos aí no dia 14. Hoje é dia 14, pessoal. Confere, deixa eu assistir só 14 de agosto de 2020, 9 horas. Seguinte, estamos aí ao vivo. Como é que você tá, Maria? Tudo bom? Maria, Ana Beatriz, tudo certo com vocês? Sim, tudo certo. Opa, ótimo. O bom de dar aula 9 horas é que todo mundo já tá mais ligado, né? Acredito eu. Bem, vamos lá, pessoal. Seguinte, sobre o assunto de hoje, a gente parece que quando a gente chega nas guerras, na Primeira, Segunda Guerra, parece que fica aquelas aulas pesadas de história, né? A gente falar de guerra, de morte, de extermínio, de conflito, de rebeliões. Não é todos que gostam de falar de guerra, não são todos que têm esse essa ideia de entender que isso é normal. Não é normal, claro que não é, e não podemos achar que seja normal. Então, muitos acabam ficando até meio receoso quando a gente começa a falar de Primeira e Segunda Guerra. Mas, calma, estamos passando. Esse período já está sendo concluído. Claro, será concluído com um poder de destruição que vai ser mostrado aqui, principalmente na leitura das páginas 49, 50 e 51, um poder de destruição muito forte, muito potente. E esse poder de destruição que nós já estamos cansados de ver representações, e agora, assim como no livro também mostra, que é o ataque, né, da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que vão fechar esse conflito. Mas para a gente entender esse fechamento, a gente tem que entender aqueles acontecimentos que trouxeram a vitória para os aliados. Que a entrada dos Estados Unidos, do Brasil também, claro, a gente não pode ignorar o fato que o Brasil também teve importância nessa guerra, mas os Estados Unidos, eles chegam com esse ímpeto, com essa vontade de participar da guerra, de lutar em si, de uma certa forma, com esse revanchismo do Japão em si, em ter mostrado que essa nação, ela sangra, que os Estados Unidos, ele pode ser vulnerável. E o Japão mostrou isso com esse ataque kamikaze na base militar ali de Pearl Harbor. Ok, é um motivo para os Estados Unidos entrar, aderir essa chamado da Segunda Guerra Mundial. Temos também a situação da Alemanha. Se vocês perceberem o erro de estratégia e como que a história ela é muito importante para a gente não cometer os erros do passado. Que é até loucura, né? Mas muitos que acabam idolatrando Hitler em si são aqueles que não gostam de estudar história, que acham que Hitler era bacana porque ele defendia uma raça ariana, blá, 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 blá. Então, o que acontece com Hitler? Por que ele é foi tão ignóbil? Para não falar que ele foi burro, né? Ele foi muito ignóbil em qual sentido? De repetir o mesmo erro de Napoleão Bonaparte. Tinha feito um trato em não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. A gente lembra desse trato. Porém, no decorrer da guerra, a Alemanha, se sentindo já vitoriosa, ela rompe esse pacto e ataca a União Soviética no período de frio, no período de bastante dificuldade do exército adentrar. Então vai ter uma baixa muito alta nesse quantitativo aí em relação aos soldados. Vai ser quase como um revés, vai ser uma derrota para Hitler. Então, quando os Estados Unidos aderem à guerra e quando a União Soviética passa a ser aliada aos Estados Unidos, o que ocorre aqui? Ocorre, claro, um massacre ao lado do eixo. Então, nós vamos ter aí uma virada para os aliados em frente à Alemanha, à Itália e ao Japão. Quando supostamente Hitler comete esse suicídio, que vão achar lá os ossinhos queimando, vão dizer que era do corpo de Hitler, e a Alemanha ficou sem administração, não tem aquele líder para governar. Mas eu tenho dentro da Alemanha ainda uma população nazista. Não significa que Hitler morreu que acabou o nazismo. Não. As ideias, aqueles personagens ali que defendiam, que estavam junto com Hitler,
Porque é fácil jogar a culpa tudo em Hitler, né? Mas a população ainda, eu encontro uma grande parcela de nazista. Claro, passa a ser negativado, assim como o fascismo da Itália. E como eu disse, assim como vai existir esse preconceito agora no Brasil de associar italiano a fascista, italiano a preconceituoso, a certa forma de segregar essa comunidade, também vai haver com o povo alemão. Então, o que vai ocorrer aqui é que dentro do território alemão, nós vamos ter vários conflitos sendo definidos. Primeiro, o próprio território vai ser fragmentado. Como assim, professor? Vai ser dividido? Será dividido entre esses países que venceram a guerra. Então, eu vou ter uma parte da União Soviética, uma parte dos Estados Unidos e também da França e da Inglaterra. Muito dessas discussões, no final da Segunda Guerra, queriam o quê? Que limpassem a Alemanha do mapa. Muitos vão dizer assim, maldita a hora que surgiu esse Estado Nacional moderno. Maldita a hora que unificou esse povo. Porque tivemos a Primeira e a Segunda Guerra. Então, começam a olhar para a Alemanha como uma certa vilã, um certo perigo. Então, não vai ser mais o próprio povo que vai eleger um líder. Tiraram esse poder do povo. Porque vão alegar justamente isso, que o povo, a essência nazista, ainda está na Alemanha. E agora esses 4 primeiros anos vão ser para quê? Vamos exterminar, vamos acabar com esse sentimento, com essa ideologia. Então vamos romper. Então vão ser perseguidos, vão ser queimados, aqueles que vão ser identificados como nazistas, assim como ocorreu com os judeus, claro, não na mesma proporção, mas também serão perseguidos. Aqueles soldados, aquelas mulheres que trabalhavam nas enfermarias, que roubavam as crianças judias, acabavam também sendo identificadas, acabavam sendo apedrejadas na praça, queimadas, presas. Então vai ter um julgamento social, pela própria sociedade, eles vão tomar essa dianteira em relação a punir. Ok? Então a Alemanha ela vai passar por uma transformação durante aqui, o fim da Segunda Guerra e no decorrer dela muito gigantesco. A Alemanha que a gente falou tanto aqui, nós vamos voltar a falar, não agora, mas lá no final da Guerra Fria em si. Ok, eu sei que a Alemanha é um desses personagens que contribuiu muito para a Primeira Guerra, mas também para o retorno da Segunda Guerra Mundial. Temos a questão da Itália, que a Itália nós vamos ter esse líder sendo enforcado pela população que vão capturar, vão exigir o fim, vão culpar esse líder pelo fascismo, pelas ideias defendidas. Então nós vamos ter uma repressão massiva ali em relação ao fascismo e também a Mussolini. Ok? Tá faltando o nosso terceiro personagem aí do eixo, que eu tenho que citar, claro, que é o Japão. Para quem assiste série, anime, filme japonês, ou conhece um pouco da cultura japonesa, sabe a relação da honra, né? Aquela ideia de, mesmo todos os fatores, já perdendo os aliados como a Alemanha, a Itália, o Japão ainda não tinha desistido da guerra. Ela continuava a resistir, continuava a resistir. Então, mesmo os tratados, os acordos para finalizar essa guerra, ainda você tinha um Japão ali, incessante, não desistindo. O que ocorre é o seguinte, para fechar essa guerra, nós tínhamos uma disputa entre Alemanha e União Soviética. Agora, esse polo de poder, quem é que venceu os nazistas? Foi os vermelhinhos comunistas ou foi os Estados Unidos? Para disputar esse poder em si, é comparado ao poder de destruição bélico. Então, a Alemanha tinha ideias de desenvolver a bomba atômica. Os Estados Unidos correu para poder desenvolver primeiro e acabou usando aquele pretexto de xenofobia que vocês perceberam na prova, aquelas questões que a própria sociedade americana tinha uma certa repulsa pelo japonês, um certo perigo, olhava o japonês como perigoso, resolveu colocar essa mensagem de poder para os demais países, como lançando a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então ela finaliza a guerra,
ela determina o fim ali com esse poder de destruição. Que ali, ó, em um café da manhã, ela eliminou 80 mil. Mais outra bomba, mais 120 mil. Fora que a própria bomba, ela não finaliza ao ser lançada. Eu vou ter uma camada ali, ó, que ainda vai trazer o quê? Aquele urânio, né? Aquela camada ali que vai causar câncer, destruição. Então, assim como ocorre depois em Chernobyl, que ainda não ocorreu, tá? Só vai acontecer ali para a década de 70 para 80, nós vamos ter também essas cidades isoladas. Os que não morreram acabam ainda sofrendo sequelas, como câncer e várias outras queimaduras na pele e vários outros horrores. Então a guerra ela vai mostrar o que o ser humano tem de pior e, claro, o que pode ter também de melhor. A gente percebeu aqui a mudança nessa sociedade, entender que essas fronteiras elas são sempre maleáveis, elas não são fixas. As fronteiras territoriais elas não são fixas, principalmente para esse povo alemão. Que a gente fala dos líderes, parece que a gente endeusa muito os líderes. A gente pode ficar 2 aulas falando de Hitler, 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 Hitler. Mas nesse mesmo contexto, eu tenho um Chaplin, eu tenho um cinema mudo, eu tenho a arte, eu tenho a música. A sociedade não para de produzir. Assim como ocorre nos dias atuais. Podemos ter líderes bons, podemos ter líderes ruins. Ok, a gente pode ficar focado nisso a vida toda. Mas a gente vai entender ainda que existem música boa, cinema continua a produzir, a cultura, a arte, ela não pode parar. Assim também ocorreu dentro da Segunda Guerra. E caso vocês já tenham estudado isso em arte ou irão estudar, vocês vão perceber que o cinema, o teatro, daqui a pouco as telenovelas também que vão começar a surgir, elas vão começar a trabalhar muito essa ideia de realismo, principalmente o cinema italiano. Como assim, professor, esse realismo? Eles vão pegar imagens da Segunda Guerra, porque a gente já sabe que foi um evento muito documentado, e vão começar a reproduzir isso nas telas de cinema, para as pessoas começarem a enxergar, a entender o que foi esse conflito, para essa ideia de guerra não mais voltar. A sociedade já estava cansada de morte, já estava cansada de conflitos, então a gente vai fazer o quê? Vamos nos reorganizar. Então vão começar a surgir também agora núcleos, organizações, como a ONU, para ser discutido o quê? Para ter acordo de paz. Então, quando tiver algum conflito em algum país, ser chamada essas organizações, as Nações Unidas, para já conter essas revoltas. Então, a própria nação, o globo, acaba se organizando. Porém, logo, logo, a gente começa a perceber que, de certa forma, não é uma união. Porque vai ser formado 2 polos políticos, econômicos, que vão deter muito poder. E não fica preso só no econômico e no político. Porque agora, de certa forma, nós vamos usar um termo que vai ser usado, replicado, até lá em novembro, né? Até o final dessa Guerra Fria, que vai ser um poder de destruição de armas bélicas. A bomba atômica, a gente percebeu que ela tem um poder de destruição muito rápido. Você lançou, a fissura ali vai poder explodir e acaba levando. Nós percebemos como que uma explosão em Beirute, como é que é rápido, né? Do incêndio, o nitrato explode, como que o poder de destruição é muito rápido. Sorte que foi pouco, que estava mais localizado num porto. Mas se fosse dentro da cidade mesmo, a morte ali facilmente passava de 1000. A gente fala que 1000 mortes causa muito espanto, né? A gente tem essa morte diária no Brasil durante o corona. Cada dia mais de 1000 pessoas morrem. Então, quando a gente fala da guerra, de certa forma a gente deixou de viver uma guerra? Vivemos uma guerra. Pode existir uma guerra biológica, sem simplesmente lançar uma bomba, mas pode existir por um vírus. Um país pode lançar um vírus com um ataque? Claro que pode. Então, assim como na Primeira e também na Segunda Guerra vai ter essa ideia de armamento químico, biológico, pode existir na atualidade. Claro, a gente não tem que abrir mão. A ideia é de se entender os acontecimentos, quais serão agora. É que a gente tem que se localizar aqui no tempo. Fechamos nossa Segunda Guerra, vamos julgar. Então, nós vamos ter o julgamento de Nuremberg, a questão do Holocausto. Vai evidenciar
o que que a Alemanha criou, esse campo de concentração. Aí a pergunta vai ser lançada, vai ser, professor, quer dizer que a Inglaterra não sabia desse campo de concentração? Professor, quer dizer que a França também não sabia? Quer dizer que os Estados Unidos também não sabiam? Quer dizer que o Brasil também não sabia desses campos de concentração? Guilherme, Maria, Isabela, Ana Beatriz, e aí? Esses países sabiam ou não sabiam desse campo de concentração? Professor, assim, eu acho que quando Hitler fazia a campanha dos campos de concentração, ele não mostrava como realmente era. Ele mostrava do jeito que ele queria, como se fosse um lugar feliz, alegre, que as pessoas iam lá pra aproveitar, sabe? Mas não era assim. Ok. Tipo um passeio, um litoral, né? Casa de verão. É isso. Vamos mandar eles pra lá, vamos ficar longe. Ok. Eu vi um filme que era um soldado lá de Hitler, né, nazista, e daí eles se reuniram na casa dele, e daí mostrou o filmezinho de como seria o campo de concentração, só que obviamente não era daquele jeito. Ele mostrava Isso. como se fosse um negócio de férias, assim. Exatamente. Tinha essa ideia que muitos dos países eles mostravam a imagem que não, nós estamos levando para lá os judeus, nós só estamos separando, segregando. Lembrando que nos Estados Unidos nessa época havia segregação. Havia restaurantes para negro, restaurante para branco, banheiro para negro, banheiro para branco, ônibus para negro, ônibus. Então, os Estados Unidos, eu entendo isso. Igual ocorre aqui, tudo bem, vocês estão separando, né, judeu de germano. Ok. A ideia é bacana. Porém, nós temos que ir um pouco mais a fundo nessa interpretação. Por quê? A palavra é eugenia, né? A gente usa esses termos para esconder uma palavra, é eugenia. E eugenia nada mais é que, de certa forma, segregar o melhor do pior. Aquele que é bom e aquele que é ruim. Aquele que é evoluído e aquele que é atrasado. Então, nessa política, é uma pseudociência, tá, pessoal? Isso não é ciência, isso não é provado. Isso é uma pseudociência. Quer dizer que é quase que uma fake news dentro da ciência. Então, esse discurso ele ficou preso só na Alemanha? Não. Eu tinha essa política na Alemanha, na Itália, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. Porém, na Alemanha era com judeu. Também com negros, com ciganos. No Brasil, nós vamos ter com quais público? Quais etnia? As etnias voltadas para o povo africano, também para o cigano, para os homossexuais, para as mulheres que acabaram tendo filhos na adolescência antes do casamento. Elas eram mandadas para os hospícios, daí que surgiu tanto hospício. Nós vamos ter até aquele polêmico hospício de Barbacena, em Minas Gerais. Então, usava alguns tipos de droga, entorpecente, a mulher tem um namorado, engravidou antes do casamento, para a sociedade da época aquilo era uma coisa vergonhosa. Então mandava para um hospício, ou mandava para uma escola de freira. A pessoa tinha que ser isolada da sociedade. O negro, muitas das vezes, ele era castrado, isso no Brasil. Tá? Nós estamos falando aqui de Getúlio Vargas. Então, não tem tanta diferença. A gente fica chocado, claro. Por que a gente choca tanto com os judeus? Antes, lá no Império Otomano, na Primeira Guerra, nós também tivemos com os arsênios. Tivemos o extermínio. Os turcos exterminaram um povo da mesma forma. Os alemães só copiaram. Isso não foi inédito. Já tinha havido antes. Eu até mostrei um slide que mostra os turcos segurando um pão para as crianças lá famintas. Então Hitler olha para isso, opa, gostei, vou copiar. Então não foi só na Alemanha que aconteceu, não foi o primeiro também, tá? Então nós estamos observando que na Alemanha ocorreu, só que lá nós vamos ter de certa forma um julgamento, um lixamento público. Mas de certa forma o Brasil não foi aquele exemplo de dignidade, de mostrar, tá? Essa eugenia ela não se aplicava só, vou corrigir aqui, ela não se aplicava só ao africano não. Eu esqueci de citar, mas o indígena, o nosso povo originário também foi exterminado. Eu digo isso na década de 20 para 30, até o final da Segunda Guerra. Então, essa política que a gente fala muito da Alemanha, ela acaba sendo usada também aqui no Brasil
por muitos governantes. Professor, é só os governantes? E a população, ela aceitava? Pelo que a gente percebe, parece que sim, né? Então, a gente fecha a nossa Segunda Guerra com esse discurso, tá, pessoal? Entender que o mundo ele ficou agora polarizado. De um lado, Estados Unidos, do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então, são dois polos. Quem tem mais poder? Eu quero uma direção, eu quero saber para onde seguir. Eu quero seguir o quê? O líder, aquele que é mais forte. E eu vou seguir quem? Os Estados Unidos ou a União Soviética? Aí a gente tem que usar a nossa interpretação do nosso estudo adquirido desde o sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E hoje a gente segue a mesma cartilha. É só a gente... Para entender a Guerra Fria, a gente tem que entender o hoje. Se eu não entender o mundo econômico hoje, eu estou meio perdido. Então, calma lá. Existe de certa forma, já uma tensão comercial econômica no mundo? Existe. Quais são os polos econômicos que a gente tem? É a Inglaterra? É a França? É Cuba? É quem? Ou é a China? E os Estados Unidos? Então, nós temos que entender. Se está dividido hoje entre Estados Unidos e a China, cadê a União Soviética? Existe a União Soviética? Ah, não, já acabou. Eu tenho a Rússia. Mas calma lá. Então, eu tenho que entender que houve um conflito entre União Soviética e Estados Unidos. E a questão é, o perigo desse conflito não era só econômico. Porque se houvesse algum conflito econômico, se as tensões ali se agravassem, o que poderia ocorrer? Uma guerra novamente. E se ocorresse a guerra, a disputa não ia ficar preso dentro da questão econômica. E nem dentro da questão política só, assim por te dizer. Ela iria ser agravada na questão bélica, na poder de destruição. Então vai ser um período muito tenso, por quê? Assim como da Primeira para a Segunda Guerra levou 20 anos, então aquele período de esfriar, né, acabar ali, por fim mesmo, a Segunda Guerra, ficou aquele medo de surgir a Terceira Guerra. Então aquele período de tensão, porque percebemos que da Primeira para a Segunda Guerra nós tivemos uma evolução do poder de destruição, de armamentos de helicópteros, de aviação, que conseguem ir mais rápido, lançar paraquedistas, soltar mísseis. Então, para a Terceira Guerra Mundial, se surgir uma guerra na década de 50 ou de 60, é perigoso até para o mundo. Imagina você lançar um bombardeio de bombas atômicas. Você elimina uma nação, você elimina um país do mapa. Então, isso poderia ser perigoso não só para a própria União Soviética e não só para os Estados Unidos, mas para os vizinhos que estavam à sua volta, para o México, para o Canadá, até para o Brasil. Então, é muito perigoso surgir um novo conflito. Por isso que vão ser criados vários tratados. Então, quando a gente começa a falar que a ONU surgiu, agora nós vamos entender que... E esse povo judeu? Eles vão ficar perdidos, eles não têm território. Então, daí, nós vamos entender a obrigação de criar um Estado, né? No caso, um país aí conhecido como Israel. Aí muitos confundem que é o Israel da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Claro que não. Mas com outro, claro, é no sentido de, mas com outras prerrogativas. Esses estados que estavam se criando, essa nova Israel, ela tinha por trás aqueles que estavam dando o poder de se criar. Os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Inglaterra. Por isso que a gente tem muitos conflitos hoje em Israel, no Iraque, no Irã, na Palestina em si, por conta que esses países eles não estavam sendo criados pela sua luta por independência. É por interesses de outros países. Ah, vamos criar a Síria. Com qual intuito estamos criando a Síria? Ah, é para tal país ir lá e extrair o petróleo. É para tal país ir lá e extrair o carvão. Tal país ir lá e extrair o ferro. Então nós vamos ter vários acordos feitos debaixo do pano que elas vão perpetuar na atualidade para entender. Esse pedaço de terra é meu. Aquela rua é minha. Não, aquela rua é do outro. Vocês viram a polêmica que deu Uruçuquara?
que era de Linhares ou era de São Mateus? Ah, até ali era o Suquara, que é de Linhares. Hoje em dia demos, né? Tá com São Mateus. Eu não concordo, eu acho que tinha que ficar com Linhares, mas pertence a São Mateus. Uruçuquara, olha como é que foi polêmico um tempo. Agora você imagina, falar ali de Israel, da Palestina, um povo judeu, aí você vai misturar religião. Um lado é judeu, o outro é cristão, aí você vai misturar um outro lado, islâmicos. A gente joga para Jerusalém. Então começa a perceber como que aquela área ali, ela vai ficar um caldeirão ali de quê? Cultural, político, social. Então nós vamos ter numa mesma área pequena, sendo formado vários países, Bielorrússia, Tchecoslováquia, o próprio Vietnã, de um lado puxado para a União Soviética, do outro puxado para os Estados Unidos. Então, seguindo aqui a página 54, nós vamos entender que o mundo, de certa forma, está sendo polarizado entre um eixo ou outro eixo. A questão é que muitos desses países irão apoiar certo país e outros países. Por isso que nós temos ainda respingos dessa Guerra Fria quando a gente fala de Coreia do Sul, Coreia do Norte. Havia o Vietcongo do Sul e do Norte, a relação de Cuba. Cuba sempre foi domínio dos Estados Unidos. Era uma ilha portuária dos Estados Unidos. Tinha uma base militar voltada para os Estados Unidos. E agora nós vamos ter um alinhamento para com a União Soviética em Cuba. Então perceba aquela dor de joelho, né, dor de cotovelo dos Estados Unidos. Por quê? Porque perdeu o queridinho. Ok, lógico que Cuba não é a única questão a ser estudada aqui no nosso mundo após a Segunda Guerra. Então essa Guerra Fria ela começa a se formar. Mas o principal interesse era qual? Econômico. O que a União Soviética quer? Quer mercado para poder vender e quer parceiros para poder comprar barato. Simples. Vamos entender a União Soviética como uma empresa. E vamos entender os Estados Unidos também como uma outra empresa. O que está acontecendo aqui? Elas são rivais. Ah, vou abrir aqui o Let's e o Gordinho. Vou botar um show aqui, vou botar um show aqui. O que elas querem? Mercado. Querem público. Então elas vão guerrear entre si para disputar o público. Então o público que eu estou falando é quem? É o restante do mundo. A União Soviética ela quer o quê? Público. Então ela vai querer ter um público no Brasil, na Argentina, em Cuba, parte da Coreia. Assim como também os Estados Unidos vai querer o quê? No Brasil, na Argentina, na Coreia, na Alemanha. Então, o mundo está dividido entre Let's e Gordinho, brincando, entre Estados Unidos e União Soviética. Pessoal, estou falando rápido aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Meninas, estão? Sim. Ok. Sim. Então, esse mundo dividido que a gente vai chamar de Guerra Fria imagina esses dois comércios aí disputando entre si e os dois estarem armados. Aquele meio de poder dar um tiro ali e matar. É fácil. Vou lá, pronto, matei, acabou. Cadê a União Soviética agora para poder... Mas é aquele negócio. É igual quem assistiu Game of Thrones. Desde a primeira temporada, da segunda, poderia pegar aqueles dragãozinhos e acabar com o castelo. Tudo. A questão é, os Estados Unidos poderiam pegar uma bomba e lançar na União Soviética. Pronto, acabou, fala nada não, é tudo meu. Poderia. Mas o que ia ficar ruim? A imagem, né? Ia manchar a imagem. Ia ser aquela história falar do quê? Nossa, é assim que vocês ganharam o poder? Matando seus concorrentes? Então, de certa forma, a gente está falando aqui da criação da imagem. Essa criação da imagem a gente já percebeu desde a Primeira Guerra como ela é importante. Assim como os governantes e os líderes, né, que estão governando essas nações. Então, esse mundo dividido entre Estados Unidos e a União Soviética, ela vai ser, de certa forma, estimulada pela uma corrida espacial. Ok, de arma de destruição, se a gente for usar aqui, a gente acaba com tudo. A gente leva aí, ó,
Eu acabo com a União Soviética, os Estados Unidos também acabam com a União Soviética acaba com os Estados Unidos acabam com a União Soviética. Ok, mas vai sobrar o quê? Nada. Porque isso acontece se eu pego o dragão de Game of Thrones, não é isso? Eu vou queimar toda a cidade. Ela é minha. Mas o que vai restar? Cadê a população para trabalhar? Cadê o comércio para eu poder ir lá explorar? Não tem. Eu vou acabar com aquilo. Então, de certa forma, essas armas estão tão à frente, elas têm um poder de destruição tão forte, que é melhor nem usar ainda. Vamos deixar guardado. Então, nós temos que mostrar que eu tenho poder. Os Estados Unidos têm que mostrar para a União Soviética que eu sou mais desenvolvido. Que eu tenho um espaço mais amplo, que eu vou botar uma atração melhor, mas de que forma que eu vou mostrar isso para o mundo? Vamos explorar o espaço. Quem vai chegar primeiro? Então começa a surgir também uma corrida para explorar esse universo, esse espaço. Então a ciência, de certa forma, ela acaba ganhando um poder aqui. Isso é bom, claro que é bom. Então daqui a pouco a gente vai chegar na Lua. Olha a bacana disso. E a própria sociedade também, ela vai passar por transições. Esse medo de uma guerra, esse medo da morte acaba dando origem a uma cultura de negar essa tradição, sabe? Esse viés de consumo, esse viés de eu tenho que consumir dos Estados Unidos, eu tenho que consumir da União Soviética, e surge uma nova era, que é chamada a era hippie, né? Da década de 60. Então a sociedade ela vai passar por várias transformações, por conta dessa tensão de conflito, de que o mundo pode acabar a qualquer momento. Isso vai levar a várias ocorrências. E também vamos ter aqui, de fato, alguns conflitos. Mas não vai envolver os Estados Unidos nem a União Soviética. Mas, de certa forma, essas duas camadas, esses blocos políticos, eles vão fazer o quê? Eles irão influenciar. Então, você vai ver a União Soviética mudando, mexendo essas peças do tabuleiro do xadrez para influenciar países como Cuba, como a Coreia, como o Vietnã, ok? E você vai ter os Estados Unidos também intervindo na economia de certos países, como o Brasil, como a Argentina, o Chile, Paraguai, como o Vietnã, como a Coreia. Então você vai ter por quê? O que é que eles querem? O que é que o Brasil quer? O que é que os Estados Unidos querem? Que o Brasil passe a comprar dos Estados Unidos ou que compra da China? O Brasil vai vender barato para o Brasil ou vai vender barato para a União Soviética? É isso que esses dois países não querem perder. Entendeu? Eu não quero perder aquele cliente que vai gastar aqui. Então como que eu não vou perder ele? Quando eu vejo que a União Soviética vai lá sondar o meu cliente, o que eu faço? Eu falo, opa, aí não. Ok? Então, essa Guerra Fria, ela é muito bacana da gente estudar em si. Mas ela é muito mais ampla. Então, nosso estudo precisa, claro, entender essas mudanças na sociedade. Ela é difícil, professor? Não é. Eu acho que é um conteúdo muito fácil, porque ela é muito atual. Então, a gente acaba somando muita história com geografia, né? A geografia trabalha muito isso. Então, nós vamos falar sobre a corrida armamentista, a divisão da Alemanha, a forma que foi dividida. E depois a gente vai falar desses conflitos em geral. Porque no livro 3 a gente vai ter um foco mais no Brasil, como que essa guerra externa vai influenciar o Brasil. Que eu já dei um spoiler aí, que os Estados Unidos vai ter interesse no Brasil. Então a gente vai entender que os Estados Unidos vai querer o que no Brasil? O petróleo, as energias, a Petrobras, a Eletrobras, a siderúrgica, que o Brasil tem muito, a área de extração aí da Vale do Rio Doce, que era do Estado. Então, tanto a União Soviética como os Estados Unidos vão ter muito interesse no Brasil. Assim como ainda hoje esses países têm. Como a China, como os Estados Unidos, como a Rússia, como vários. A Índia tem interesse. Quase o mundo tem interesse no Brasil, né? Então, é isso, pessoal. Hoje eu só quis levantar essa discussão. Eu indiquei um vídeo lá no grupo para fechar a nossa discussão da Segunda Guerra, para quem ainda tem dúvida do que foi eixo, do que foi aliado, como que ocorreu, aquelas 4 horas ali de documentário vai deixar você bem ali localizado no desfecho desse conflito. Pega uma manhã de sábado, bota a pipoca ali no forno e vai comendo e vai assistindo. Pronto. E depois a gente volta à retomada da Guerra Fria. Pessoal, então, como eu acabei de dizer,
é um assunto muito bacana e eu preciso avaliá-los nessa questão. Então, na terça-feira, às 7 horas da manhã, vocês aí na coolheira, com o olho revirado, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês estudarem sobre Guerra Fria e eu vou fazer questões avaliativas para vocês. Então, Meto, me responda tal questão. Aí o Meto vai ter o tempo para me responder. Maria Eduarda, a questão sua é X. Então, você vai ter o seu tempo para responder. Claro, vou ter um envelopezinho. Vou pegar aqui a pergunta, vou ler. Tá? Não vou ser maldoso que ninguém. Então, a pergunta que sair, a pessoa lê. Com a câmera ligada, pelo amor de Deus, que eu preciso ver vocês. Então, na terça-feira, lembrando, iremos avaliar em 1 ponto a 1,5 ponto essa participação dessa avaliação oral. Então, não faltem. Não venha depois falar, professor, dormi. Bota o alarmezinho. Terça-feira, avaliação oral de história, de 1 ponto a 1,5 ponto. Tá? Então, sobre Guerra Fria. A gente fecha esse conteúdo para dar margem aí para o nosso livro 3. Ok? Pessoal, alguma pergunta para a gente fechar isso aqui? Que eu estourei algum tempinho, mas tudo Não. bem. Isabela, Não. Meto chegou por último, Isabela que chegou por último. Vocês, caso tenham dúvida, por favor, entrem depois no YouTube e revejam essa aula. O Anthony eu não vejo na aula, né? O Anthony de participação em aula, ele vai ficar com 0, porque eu nunca vejo ele online, mas tudo bem. Meto, alguma pergunta? Manda mensagem pro Anthony, viu? Chama ele para aula de terça, senão ele vai ficar sem ponto. Ele que não entra mesmo, eu falo com ele, mas não entra. Mas fala para ele, fala, ó, o professor falou que terça-feira vai ter participação avaliativa. Ah, não deixei lá. É, né? Você quer que ele se lasque. Tudo bem. Pessoal, Maria, alguma pergunta? Quer contribuir aí na aula mais? Não. Deu para compreender um pouco agora essa mudança na sociedade da década de 40 para 50? Deu, né? Deu, Thiago, deu. Ótimo. Uhum. Outra coisa, pessoal, não vamos ficar preso, porque tem muita gente que chega nesse estudo e fica bitolado, na verdade. Bitolado de que forma? Ai, os socialistas, ai, os comunistas, ai, os capitalistas. Então fica uma disputa boba entre, ai, socialismo é isso, capitalismo é isso. Ai, comunismo é isso, socialismo é isso. Ah, socialismo, capitalismo, capitalismo. Então não vamos ficar presos muito nessa ideologia, porque na essência é a mesma coisa. Tá? Porque se o socialismo fosse todo mundo coletivo trabalhando, não ia ter essa disputa por território. Não ia ter essa exploração, ganhar mercado. Então, de socialismo só tem a bandeirinha. E tem um ditador, claro, querendo governar sem eleições e sem a democracia. Que é isso que a gente tem que perceber. Porque se fosse socialismo, comunismo de fato, não haveria ditadura. E a gente tem ditadura. Então, tá falando que socialismo e que comunismo é esse? Né? Os Estados Unidos é liberal? Ok, é. A democracia? A democracia. Por pior que seja a sua crítica, a gente tem uma democracia. Existem eleições e, de certa forma, podem ser inseridas. A questão social dos Estados Unidos é outros 500, que nós vamos discutir logo, logo. Que vai ser uma guerra civil que vai surgir daqui a pouco. Quase igual está acontecendo na atualidade, né? Com George Floyd. Mas o que vai ocorrer daqui a pouco será um outro acontecimento que será tão importante, até mais por enquanto, do que da atualidade. Ok, pessoal? Estou falando muito aqui. Hoje o tio tá ligado no 320. Então, até terça. Assista o documentário que eu botei lá no grupo e as notas já estão lançadas no sistema. Terça-feira, atividade avaliativa. Ok? Obrigado. Tchau. Falou, Thiago.